O texto está falando de um rei que estava atuando como monarca, bem verdade, em Judá, e estava liderando o povo de Deus. O livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, porque são 2 livros, eles estão embasados nessas histórias dos monarcas que Deus havia levantado para liderar o seu povo. Nós estamos vivendo aqui em plena monarquia, né? Acabamos de sair de uma época teocrática, teocracia, Deus no governo. Estamos aqui caminhando em uma história contextualizada na monarquia. O homem agora está no governo. O povo de Deus resolve agora e escolhe um rei. Eles queriam ter um rei que pudesse liderá-los. De tantos reis que passaram em Judá e em Israel, nós estamos aqui caminhando na história de um camarada que fez algumas coisas durante o seu reinado que muito agradou os olhos de Deus. A Bíblia diz que, e depois desta fidelidade, o que a Bíblia está dizendo? Ela está contando um pouco sobre as crônicas. Ela está dando asas aqui à nossa imaginação e nos dando aqui a liberdade de parar para pensar um pouquinho no que Ezequias fez, parafraseado nessa palavra fidelidade. Porque Ezequias, quando assumiu Judá, ele removeu os altares idólatras que havia em toda a cidade. Ele levantou o altar ao único Deus vivo, o Deus de Abraão que ele conhecia. Ezequias, fidelidade. Depois dessas fidelidades, agora o que aconteceu para a Bíblia dar essa conotação, dar essa qualidade ao inicial do texto do capítulo de número 32? Ezequias foi um camarada que ele limpou a cidade. Ele acabou com a corrupção. Ele repreendeu a nuvem negra, diabólica, de idolatria que havia em Judá. Em cada esquina, em cada praça, havia altares idólatras. O povo estava desviado. E Ezequias teve um trabalho muito grande, mas ele restaurou o culto a Deus. Ele trouxe de volta esses princípios espirituais. Ele colocou o povo para voltar novamente à sua essência, às suas raízes espirituais. A Bíblia diz que Ezequias, ele restaura também a casa de Deus. Mas os levitas haviam perdido os sonhos, a expectativa quanto às coisas de Deus. Por quê? Eles deixaram de ser supridos, abençoados. O povo vira as costas para os levitas. E Ezequias, ele vem restaurando isso tudo novamente. Por várias vezes na Bíblia, a gente vai encontrar o povo com a grande inadimplência contra as coisas de Deus, e os levitas, eles desanimam de cuidar do santuário de Deus, porque não estavam tendo como cuidar, não tinham suprimento. Quais foram as obras de Ezequias? Ele purifica o templo, ele estabelece novamente a ordem dos levitas. Ezequias, ele restabelece o culto a Deus, como está lá no capítulo 29, a partir do versículo 20. Ele vai restabelecer, na epígrafe de algumas Bíblias, está aí o que eu estou dizendo para vocês, ele vai restabelecer o culto a Deus, e Deus está aí com letra maiúscula. Olha o que o cara faz como rei. Ele não ficou preocupado em granjear mais, em expandir o seu reino, em levantar mais soldados, não. Ele se envolve tanto com as coisas de Deus, porque ele era crente, que ele começa a reparar e restaurar tudo aquilo que era pertencente a Deus, pastor Valdeci. Então ele purifica o templo, ele traz os levitas novamente, né? Ele levanta os levitas com as suas funções para ajudar quanto à visão do templo. Ezequias restabelece o culto novamente a Deus, porque o povo não cultuava mais a Deus. Ezequias, durante tudo isso, ele também levanta novamente as escalas das turmas
dos sacerdotes e levitas. Ele restaura o templo, ele restaura a cidade, ele levanta o altar a Deus, ele faz uma festa, ele celebra a Páscoa, e não parar nisso, ele põe cada um no seu lugar, sacerdote no lugar de sacerdote, levita no lugar de levita, cada pessoa que fazia parte de uma turma espiritual. Ezequias restabelece isso em Jerusalém, e Deus se agrada muito dele. E não só fica por aí, mas a Bíblia vai dizer também que Ezequias, ele restabelece o trabalho social da cidade e do templo. Então Ezequias, ele restaura a igreja da época. A igreja estava caída, o templo estava totalmente abandonado, e Ezequias traz os crentes, coloca os crentes no seu lugar, levita no seu lugar, sacerdotes no seu lugar. Se fosse hoje, não seria diferente. Camarada, ele vai dominar o país, e ele resolve restaurar a ordem do culto a Deus, e ele põe pastor no seu lugar, cantores no seu lugar, obreiros como obreiros, pastores como pastores, obreiros como obreiros, profetas como profetas, e ele traz tudo isso para Jerusalém. Deus se agrada muito dele. E depois de toda essa fidelidade quanto às coisas de Deus, Ezequias era para colher algo muito bom, né? Como colheu lá na frente. Mas antes, ele vai passar por uma das suas maiores tribulações do seu reino, da sua vida, que foi lutar contra Senaqueribe. E a luta em si, a gente não vai dizer que foi uma batalha travada, mas a pressão psicológica que Ezequias enfrentou, emocional, espiritual, né? A pressão moral, antes de ter a grande vitória como teve. E eu quero falar sobre isso um pouquinho aqui. Para esse tempo, seguindo aqui alguns exemplos de Ezequias que merece ser seguido, eu quero deixar para vocês algumas direções, algumas diretrizes, para que vocês possam também fortalecer a vossa fé e ter consciência o que devemos fazer diante da ameaça do inimigo, o que devemos fazer diante das provas, qual é o comportamento diante das lutas, das adversidades, das ameaças, qual precisará ser o seu comportamento, o meu comportamento como servos de Deus, aqueles que carregamos a bandeira do Evangelho, que temos aí a marca do sangue na nossa vida e que somos chamados por Deus. Ezequias, diante desta grande situação terrível, vem Senaqueribe, rei da Síria. Deixa eu falar para vocês, eu não vou falar quem era Senaqueribe, mas eu vou falar quem eram os assírios. Existem dois tipos de medo: o medo preventivo, de cautela, e o medo prejudicial. Ezequias ficou com medo temeroso, assustado, preocupado. Não foi um medo de assombro. Medo prejudicial é aquele medo que te deixa assombrado, trava você, amarra você, prende você. Esse medo é terrível. É o medo que colocaram na população aí que a gente está vendo. O medo prejudicial, assombro, todo mundo preocupado, todo mundo com medo de morrer, todo mundo com medo. Esse é o medo prejudicial. O medo que Ezequias teve foi um medo preventivo, um medo de cautela, um medo de tomar alguns cuidados, um medo que ele teve algumas atitudes que a gente vai aprender aqui, mas eu quero falar sobre os assírios. Quem eram os assírios? Os assírios nada mais eram do que um povo que veio da Assíria. Eles eram ímpios, eles eram cruéis. Eu vou falar para vocês o que eles tinham coragem de fazer. Os assírios, eles tinham por comportamento crueldade. Era natural deles a crueldade. Presta atenção, assírios não era diferente dos filisteus. O maior inimigo do povo de Deus, biblicamente falando, foram os filisteus. Um dos maiores inimigos. E os assírios não ficam atrás. Lutar contra os assírios era lutar contra aqueles que, quando pegavam os seus inimigos, eles não tinham prazer só de degolar, matar e enterrar, não. Eles tiravam a pele do corpo dos inimigos milimetricamente, com um estilete, como se fosse um estilete. E eles faziam. Eles ficavam tristes quando você morria rápido. Você tinha que morrer sofrendo. Pegava você, arrancava as suas unhas, tirava a pele do seu corpo milimetricamente, arrancava o cabelo das suas crianças. Você que tem filho, neto, eles pegavam os nossos filhos, ia tirando o cabelo dos meninos, cada dia tirava um pouco, um couro, rasgava as crianças chorando. Eles tinham como fazer isso. Eles gostavam de furar os olhos antes de matar. Eles cortavam a língua das pessoas. Eles pegavam o órgão genital de um soldado e todo dia davam uma pancada. Todo dia vinha e dava uma pancada. Você lá preso, amarrado, e todo dia tomando uma surra no órgão genital.
Não era diferente. As mulheres, as esposas, estou te falando de quem eram os assírios. As mulheres dos soldados, a mulher da terra, perdão para os assírios, as mulheres foram presas. Elas por dia serviriam sexualmente 20, 30, 40, 50 soldados assírios. Sexualmente. Eles deploravam, eles destruíam. Por isso que quando se dizia, a gente lê Bíblia, quer lutar com os assírios, Deus deu vitória. Você não imagina a proporção do que era isso aqui. Amarrava você em cerca, como cerca de arame farpado, e ali você ficava no sol, na chuva, e eles sangravam você todo para os urubu virem te comer vivo. Então, as aves de rapina, eles deixavam você pendurado, sangrando, para chamar a atenção das aves de rapina, e as aves vinham e comiam os seus olhos e iam embora. Você ficava ali vivo sem olho. E coisas como essa, né? Fazer um buraco na sua cabeça para justamente os urubu vir e comer seu cérebro, você vivo. E quando Ezequias vem lutar contra, Senaqueribe vem lutar contra Ezequias de Judá, que alguém disse que o rosto dele era de guerra, não tinha conversa, não tinha mensageiro, não tinha ninguém para viabilizar, contornar situações. O cara já estava vindo para matar, para pegar, prender e posteriormente matar. Por isso que a Bíblia diz que Ezequias rapidamente, vendo que o seu rosto era de guerra, ele toma algumas atitudes. E são exatamente as atitudes que, se você não tomar, mediante as crises e dificuldades da tua vida, você jamais terá e obterá vitória. O diabo só não toca quem está debaixo do sangue do Cordeiro, protegido pelas mãos de Deus. Irmão. Não tem essa não. Pega, mata, destrói, come tudo, rouba tudo, deixa no pó, na sarjeta, destruído. O diabo, ele come o neurônio das pessoas. Eu já orei por pessoas que, está endemoniado, está demoniando. O diabo já comeu os neurônios, tudo, agora todo tipo de tratamento, menos de libertação. Que o diabo come os neurônios da pessoa, como essas aves aqui que os assírios deixavam. O diabo, ele tira a moral da pessoa, tira a identidade da pessoa. Eu já fui chamado para orar por gente que está... O demônio não tem demônio mais não, o demônio já comeu o neurônio disso aí tudo, está precisando de tratamento agora, de cuidado, porque o demônio já vazou, comeu o que tinha que comer, já deixou o ser humano nesse estado deplorável aí. São obras do diabo. Deveria se pregar um pouquinho na igreja sobre as obras do diabo, para ver se os crentes voltaram a ter temor a Deus, né? Temor a Deus. Então, por muito se pregar, toma vitória, toma chave, toma bênção, toma isso, toma aquilo, as pessoas vão recebendo isso tudo aí e vai deixando de acreditar no mundo espiritual que também impera.